Graça e paz, amém? Você poderia abrir sua Bíblia comigo no livro dos Atos? Atos capítulo 19. Aleluia. Nós costumamos sempre dizer que o Espírito do Senhor é livre para fazer o que quiser. Só que na verdade quem precisa ser livre somos nós, amém? O Espírito ele é Senhor, ele não está sujeito a nada. Então eu quero dizer para você que você pode ser livre nessa noite, amém? Seja livre para crer, seja livre para receber, seja livre para deixar o Espírito fluir de você, amém? Amém? Quantos estão comigo? Aleluia, glória a Deus. Atos capítulo 19, nós vamos falar bastante dele hoje. Se os irmãos não me tiverem por chato, nós queremos ler bastante as escrituras. Vocês suportam isso? Amém? Glória a Deus. Atos 19, do versículo 1 ao versículo 7, para começar. Diz assim: aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que pois fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Aleluia, glória a Deus. Esse texto, ele me deixa muito instigado, e foi essa palavra que surgiu no meu espírito nos dias de hoje, para poder estar compartilhando com a igreja algo. Nós estamos vivendo num tempo, em que o mundo precisa ver uma manifestação de Deus, amém? Talvez como nunca, o mundo ocidental está caindo numa onda de ceticismo, ou seja, incredulidade. E o Senhor avisou que ia ser assim, que por se multiplicar a iniquidade, ou a falta da lei, a falta de obediência, de conhecimento da vontade do rei, o amor de muitos iria esfriar. E com o amor se esfriando, o Senhor ficou com uma pergunta. Ele falou: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Quantos creem ou sabem que o Senhor está perto a vir? Amém? Amém, alguns sabem, isso é muito bom. Se você não, uma novidade: o Senhor vai voltar, e não vai demorar, amém? Amém? E não seja como aqueles que dizem: sempre se falou sobre isso, tem 2000 anos que falam disso. Pedro fala sobre esse pensamento, ele diz: cuidado, porque era assim nos dias de Noé. Todo mundo ficava falando: não vai vir água, não vai vir água, não vai vir água, igual aqui em Itajaí, né? Não vai vir água, vai vir água, não vai vir água. Né? Até que, um certo dia, sem aviso, veio a água, e os levou a todos. Todos, menos Noé e sua família, que empregaram as suas vidas na construção de uma arca, para salvar. Amém? Então, é mais ou menos assim que funciona. Quando as pessoas não estão esperando e estão começando a acreditar que isso não vai acontecer mais, é quando acontece. Então nós estamos perto desse dia. E o mundo ocidental, o mundo chamado cristão, está cada vez menos cristão, né? E a fé tem desaparecido da face da terra. E a tendência nesse aspecto é piorar.
Porque a religião, a forma de pensar que eles não dizem que é religião, mas é uma religião, chamada secularismo, está tomando conta da consciência das pessoas. Secularismo o que é? É uma ideia de um estilo de vida que o homem pode viver a sua vida sem Deus. Sabe o que é isso? Esse é o espírito que Jesus avisou que estaria nos últimos dias, porque ele disse que nos dias que ele ia vir, ia ser como nos dias de Noé, casavam-se e davam-se em casamento. Ia ser como nos dias de Ló, bebiam, comiam, casavam-se, davam-se em casamento, plantavam, edificavam, construíam, até que... Sabe o que tem errado em todas essas coisas? Isso se chama secularismo. Não tem a ver com o que as pessoas estavam fazendo, mas com o que elas não estavam fazendo. Naquele momento, as pessoas viviam as suas vidas normalmente, como se não houvesse Deus. Elas viviam as suas vidas normalmente, como não houvesse reino. Elas planejavam as suas vidas e cumpriam suas agendas. Isso é secularismo. E o Senhor avisou que os últimos dias ia ser exatamente assim. As pessoas viveriam as suas vidas como se não houvesse rei, até o dia que o rei chega, para tomar o seu governo. Estão comigo? E essa mentalidade inundou o mundo ocidental, o mundo chamado cristão, trazendo um monte de outros pensamentos, de outras fortalezas de pensamento totalmente destruidoras para a fé, porque a fé é uma simples confiança, e uma cotidiana ou perseverante fidelidade. Isso é fé. É uma simples confiança que mantém você numa perseverante fidelidade. E para ter fé você tem que ser como criança. Não quer dizer que você tem que ser ingênuo, mas você tem que ser crente nas palavras do seu pai. E o espírito desse século, ele é o oposto dessa crença, dessa fé. E ele trabalha para acabar com a fé. Para quê? Para que quando o Senhor retornar, não haja mais fé na terra. Esse é o espírito da apostasia, esse é o mistério da iniquidade. Isso é o que está operando no mundo, para poder mudar a mentalidade das pessoas e fazer com que elas se afastem da verdade de Deus. Amém? E uma das coisas que o secularismo tem trazido é o ateísmo. E o ateísmo, como eu tenho costumado ensinar as pessoas hoje, ateísmo não é você não crer na existência de Deus. O ateu não duvida da existência de Deus. O ateu duvida da sua bondade. Se você conversar com uma pessoa e ela falar assim que ela não crê em Deus, qual que vai ser a primeira pergunta que essa pessoa vai fazer? O seu argumento infalível. Qual que é o argumento infalível do ateu? Se Deus existe, por que ele permite isso? Por que ele permite aquela desgraça? Por que ele permite que aconteceu aquilo lá em Minas Gerais? Por que ele permite que aconteceu aquilo lá em Paris? Por que ele permite que tanta gente morra de fome na África? Então, quando alguém falar isso para você, você pergunta para ele, você quer saber se Deus existe ou se Deus é bom? Porque se você quer saber se Deus é bom, eu vou começar a te mostrar que Ele é bom. O mundo precisa de um testemunho de Deus. E o testemunho de Deus tem a ver com a igreja trabalhando da forma como o Senhor colocou que ela trabalhasse. De uma forma que mostre ao mundo, não a cara da igreja, não o banner da igreja, não o slogan da igreja, mas que mostre ao mundo a bondade de Deus, que Deus é bom, que Deus é Pai, porque essa foi a missão de Jesus. Quando Jesus veio já existia religião, as pessoas já conheciam religião, mas o que fez a diferença no ensinamento de Jesus, é que Ele, é o que João fala, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é que o revelou, ou seja, ninguém viu a Deus, todo mundo falava do que não tinha visto, do que não tinha ouvido, do que não conhecia. Moisés foi um grande homem de Deus, ele falava do que não viu. Davi foi um grande homem de Deus, ele falava do que não viu. Todos os profetas foram grandes homens de Deus, eles falavam do que não viu. O escritor de Hebreus diz que Deus falava por eles por meio de anjos. Jesus não foi um grande homem de Deus, ele é o Filho de Deus, ele falava do que viu, ele nasceu em Deus, ele é o primogênito de Deus, ele estava com Deus na eternidade, ele é a palavra de Deus.
O verbo que se fez carne, ele falava do que viu e do que ouviu. Ele era uma testemunha fiel. E ele colocou a igreja na terra para ser um testemunho fiel de Deus, e não um monte de religiosos, que só sabem e pregam daquilo que leram no livro ou que ouviram falar no domingo à noite. Não, testemunhas. Amém? Testemunha, para esse lugar que o Senhor conduziu a igreja, e foi isso que Ele fez. Esses dias eu estava conversando com as pessoas, explicando algumas questões com relação àquela tristeza que o povo tem do Antigo Testamento, Novo Testamento, um monte de questionamento que as pessoas têm com relação ao caráter de Deus no Antigo Testamento. Muita gente põe o caráter de Deus em dúvida, por causa do que lê no Antigo Testamento. Isso mostra quão rasos estamos na experiência de vida com Jesus. Quão rasos estamos na intimidade com Jesus. Quão rasos estamos na comunhão do Espírito Santo. Porque se temos comunhão com Jesus, que se temos comunhão no Espírito, nós não questionamos o Antigo Testamento, nós entendemos ele, tiramos de letra. Que é muito simples. O judaísmo tem um livro religioso, o Tanar, é o Antigo Testamento. O islamismo também acredita na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Eles têm os Salmos de Davi, eles têm Jesus como um grande profeta, são filhos de Abraão, e eles pegam as próprias passagens bíblicas para poder afirmar a sua jihad, a sua guerra, as suas leis. E eles mostram, esse dia ficou conhecido um vídeo aí de um líder islâmico envergonhando uma cristã que não conhecia nada de Cristo. Nem Bíblia ela conhecia, estava ruim demais meu negócio. E ele citou a Bíblia de capa a capa e deu uma surra na mulher. Porque para o muçulmano, Moisés, Abraão, Davi e o próprio Jesus são profetas de Alá. Então não é que eles não creem no que está escrito, é que eles não entendem. Paulo falou sobre isso, sobre os judeus, falou assim, eles têm zelo, mas eles não têm entendimento. Afinal, em que batismo vocês foram batizados? Afinal, que realidade vocês estão vivendo? Em que mundo vocês vivem? É como se Paulo, na versão atualizadíssima, tivesse assim, gente, que mundo que vocês vivem? De que planeta que vocês são? O problema, Deus nunca odiou povos, Deus nunca foi assassino, nem xenófobo, nem nada desse tipo. Acontece que Cristo veio ao mundo para revelar quem Deus é. Ele veio mostrar o seu caráter. E se você conhece Deus por meio de Cristo, você conhece o seu caráter. Por isso ele pegava o que estava escrito no passado e falava, vocês ouviram o que foi escrito? Eu porém vos digo. Ele não estava mudando nada, ele só estava mostrando o coração de quem tinha escrito. Eu conheço Deus, eu conheço o Pai, Ele é o meu Pai. Ele mudou a nossa forma de se relacionar com Deus, Ele mudou a nossa consciência de um relacionamento com Deus. E Ele enviou o seu Espírito para que as coisas continuassem caminhando dessa maneira. Mas o problema é que não muito longe disso, desde os tempos de Atos, desde os primórdios da igreja, muita gente não entendeu, muita gente não mergulhou, muita gente não foi batizada em Cristo, muita gente não entrou nessa realidade espiritual, muita gente não entendeu como que nós deveríamos viver nessa terra, e simplesmente aderiram a uma religião. Quando Paulo chegou nesse lugar, ele estava falando com um bando de religiosos,
pessoas que tinham ouvido falar do Senhor, tinham até sido batizados nas águas, segundo o batismo de João Batista, né? Mas não tinham conhecido a realidade do reino. Eles não conheciam, eles nem sabiam quem era o Espírito Santo. Vamos por partes. Paulo chegou naquele lugar. Agora, por que Paulo faz essa pergunta? São duas perguntas interessantíssimas que ele faz. A primeira foi essa: vocês receberam porventura o Espírito Santo quando fostes batizados? Essa é uma pergunta interessantíssima e bem desconexa com boa parte da teologia de hoje. Mas te leva a pensar o que levou Paulo a fazer essa pergunta. Ele chega num encontro de 12 irmãos, igreja, 12 novos convertidos, e ele chega naquele lugar com aqueles 12 convertidos, e ele vai se reunir com esses irmãos. Alegria, tem 12 irmãos convertidos em Éfeso, vou me reunir com esses irmãos. E quando ele chega lá, de repente, o que leva Paulo a fazer essa pergunta? Vamos relembrar quem é Paulo. Paulo não conheceu Jesus em carne. Paulo não era um dos discípulos de Jesus. Não era. Paulo era um fariseu. Paulo veio de uma regiãozinha, era um cidadão romano que veio de uma cidade grande, a capital da Cilícia, uma região que fica entre a Turquia e a Síria. E eu prometi que eu não vou falar de sírios nem de turcos hoje. Então vou passar adiante. Amanhã eu falo sobre isso na IMAP. O turco sírio Paulo, cidadão romano, treinado aos pés de Gamaliel, um fariseu de fariseus, membro do Sinédrio, um cara importante, um jovem talento de Israel, zeloso, e o zelo dele levou ele a perseguir a igreja. Ele pede uma carta do Sinédrio, que era uma espécie de tribunal religioso que havia em Israel, em Jerusalém, que ele tinha autorização e que essa carta seria um documento reconhecido em todo o Império Romano, e ele pede essa autorização para poder ir perseguir crentes em Damasco, na Síria. Eu não vou falar sobre Síria. Por quê? Porque ele era dessas regiões, e ele foi numa espécie de um revanchismo, uma vingança, atrás desses cristãos na Síria, para persegui-los, prendê-los e matá-los. Sim, ele era um jihadista, ele era um radical. E nesse caminho para a Síria, nesse caminho para Damasco, ele tem um encontro com Cristo, mas Cristo ressurreto. O único Cristo que Paulo conheceu já foi um Cristo ressuscitado. Paulo pulou a parte do discipulado e foi direto para um encontro com Cristo. E ele se tornou um profundo conhecedor de Cristo, na sua glória, na sua excelência, no seu reino, no seu governo, em tudo que Cristo é hoje. Tem até um contraste muito interessante se você comparar João e até Tiago, que é irmão do Senhor, principalmente se você comparar Tiago com Paulo, parece que eles falam o oposto no outro. Um fala, a justificação é por fé, o outro fala, fé sem obras é morta. Parece que eles estão brigando, não estão. Só que Tiago foi um homem impressionante. Tiago era irmão do Senhor, irmão de sangue biológico, filho de José e Maria. E Tiago se tornou líder da igreja em Jerusalém. Tiago também não foi discípulo do Senhor. Eles têm isso em comum. Tiago também não foi discípulo do Senhor, porque os irmãos do Senhor não seguiam ele quando ele estava no seu ministério. Achavam que ele estava louco. Provavelmente você também acharia, se tivesse crescido, seu irmão, que você cresceu contigo. Um dia o cara fala que é filho de Deus, que veio para libertar os cativos, e que vai, você vai falar, bota no hospício, maluco, cresci com esse cara. Mas o Senhor tem cuidado, depois de ressuscitado, lá em Gálatas, Paulo fala sobre isso, que ele apareceu aos discípulos e a Tiago. Ele apareceu para o irmão depois, ressuscitado. Falei, ei brother, lembra de mim? Tiago talvez morreu e ressuscitou naquele momento, tamanho susto que ele tomou,
Ué, João caiu como morto quando viu o Senhor ressuscitado lá em glória no livro de Apocalipse, na ilha de Patmos. Imagina Tiago. E a história diz que Tiago foi o homem mais parecido com Jesus. E ele era parecido até fisicamente, ele era irmão. Então assim, pensa, um judeu exemplar, parecidíssimo com o Senhor. Por quê? Ele nem foi discípulo do Senhor 3 anos e meio, ele conviveu com o camarada pelo menos uns 20 e alguns anos, ao longo da vida. Nós conhecemos tudo que Jesus pregou dos 30 aos 33, a propósito eu fiz 33 anos antes, ontem. Pensa na resposta. E aí, mas ele conheceu o Senhor por décadas. Nós conhecemos tudo que o Senhor pregou e manifestou pelo Espírito em 3 anos e meio. Tiago conhecia tudo que ele viveu em casa. Quem você acha vai ser mais parecido com ele? Então, se por um lado você tem um Tiago, que era um judeu exemplar, um homem de caráter, um profundo conhecedor da lei do Senhor, um homem que vivia justiça, e a carta de Tiago, se torcer, ela sai justiça dela. É impressionante a carta de Tiago, de tanta profundidade que ele tinha, de como agradar a Deus. Por um outro lado, nós temos Paulo, um outro que também não foi discípulo dele, mas já teve um encontro com ele ressuscitado. E se por um lado foi excelente Tiago ter andado com Jesus e ter visto Jesus humano, por outro lado, né, o Senhor não dizia que muito mais bem-aventurados são os que não viram e creram? Não é? Lembra quando Tomé falou assim, se ele aparecer aqui, mostrar as marcas, aí ele chegou e mostrou para Tomé, e Tomé creu, e falou assim, porque você viu, você creu? Muito mais bem-aventurados são os que não viram e creram. Esse era Paulo, era um cara que não viu, mas creu. Ele tinha uma revelação do Senhor em glória, e ele viveu o reino do Senhor de uma forma como ninguém vivia. Então ele tinha uma percepção diferente, está entendendo o que eu estou dizendo? Ele tinha uma percepção diferente. Quando ele chegou naquela reunião de 12 irmãos em Éfeso, ele teve uma percepção diferente do que seria a igreja. Porque ele não conheceu muito a noção, ele não tinha muita noção do discipulado e do dia a dia e do serviço ao próximo e disso e aquilo. Ele tinha uma noção do reino, da glória, da majestade do Senhor, como ninguém tinha. Tanto que ele escreveu a maior parte do Novo Testamento inspirado pelo Senhor. Ele fala da glória e da excelência de Jesus como ninguém. Então tinha uma coisa que ele conhecia o Espírito do Senhor. Paulo foi um discípulo como eu e você, que não chegou a ver Jesus em carne, mas que caminhava diariamente com ele em Espírito. Se tinha uma pessoa que Paulo conhecia, era o Espírito Santo. Tiago podia conhecer melhor o Senhor, mas Paulo conhecia muito bem o Espírito Santo. E ele sabia identificar quando ele estava no lugar e quando ele não estava. Quando ele chegou naquele lugar, ele falou assim, mas peraí, o que está acontecendo aqui? Que bagunça é essa? Ou melhor, que organização é essa? Sei lá, acho que ele falou o contrário. Que negócio é esse aqui? E a pergunta dele foi muito interessante, que ele falou, em que batismo vocês foram batizados? Ele está falando, em que mundo vocês vivem, se vocês não conhecem o Espírito Santo? Vocês não receberam o Espírito Santo quando foram batizados? Afinal de contas, qual é a razão do batismo? Por que ele disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo? E quando a gente ouve a palavra salvo, a gente só pensa naquela velha noção de céu e inferno, mas salvação é muito mais do que questão de céu e inferno, isso é uma consequência da salvação. Salvação fala de libertação, e libertação fala de você tirar alguém debaixo de um poder ou de uma influência. Ele veio para libertar os cativos. Então ele diz que quem crê e for batizado será libertado de uma influência. Ele vai sair de um império e entrar num reino. É diferente. Falou assim, ele vai colocar vocês numa realidade espiritual, onde o Espírito domina e controla tudo que você faz, fala, percebe, toda a sua noção é transformada pelo Espírito. É isso. E eles falaram, que batismo vocês foram batizados então? Que raio de batismo foi esse? Falou, o batismo de João. Aí Paulo, tá aí, tá feita a lambança. O problema é esse. Por quê?
Porque João batizava em água para arrependimento, ele teve toda uma explicação ali que eu acho que ele não estava nem muito aí para ela. Não, nem classe. Gente, o batismo de João passou. João foi um precursor do Messias. Ele mesmo falou: o meu batismo é só banho de água, não tem poder para transformar vocês. Entra nessas águas, você vai entrar um pecador seco, vai sair um pecador molhado. Mas depois de mim vai vir um que é mais poderoso que eu. Eu não tenho poder, eu não sou digno nem de desatar as sandálias do seu pé. Porque ele vos batizará com o Espírito Santo. Qual que é o batismo em nome do Senhor? É o batismo no Espírito Santo. Para que nós somos colocados nas águas? Para que venha um testemunho na terra de uma realidade espiritual. Que você é colocado nele. Você sai de um império e entra num reino. Você sai de debaixo da influência e do poder das trevas e entra debaixo do reino do Filho do seu amor. Você sai de uma condição de órfão e passa a ser filho de Deus. Você sai de uma condição de estrangeiro, de andarilho, e você entra numa realidade de filho, de herdeiro, co-herdeiro com Cristo. Falei assim, não tem como continuar o mesmo, a menos que você tenha tomado um banho na piscina, ao invés de ser batizado no Espírito. É isso que o Senhor estava falando, é isso que Paulo está falando. O que aconteceu com vocês? Quem fez essa lambança? Falaram, foi Apolo. Eu falei assim, mas já estava resolvido esse problema já. Não vou contar a história de Apolo. Aquila e Priscila, tinha um casal lá, discípulo de Paulo, que já tinha resolvido essa confusão já. Mas o ponto é que a visão de Paulo era Jesus ressuscitado. Jesus ressuscitado. E a realidade de que ele vive. Quando ele apareceu diante dele, ele falou assim: Paulo, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo, camarada? Ele falou: quem é você? Eu sou o Jesus que você está perseguindo. Eu falei assim: eu achava que eu estava perseguindo os discípulos de um cara morto. Me lasquei. Eu achava que eu estava perseguindo um seguidor de um cara que veio, que morreu, que foi embora, que esconderam o corpo, porque é isso que se falava no meio do judaísmo, e que agora dizem que ele ressuscitou e foi embora para um lugar melhor, igual muito crente espera, morrer e ir para um lugar melhor. Falei assim, a nossa esperança não é de vida após a morte, a nossa esperança é de ressurreição dos mortos, para reinar em vida. O Senhor nos traz para uma realidade de reino, é uma realidade totalmente diferente. E ele falou: quem é você que eu estou encontrando? E o brilho da sua luz ofuscou, queimou a sua retina e deixou ele cego. Paulo teve um encontro com Cristo ressuscitado. Paulo sabia quem era o Espírito do Senhor. A visão de Paulo de Jesus era o seu Espírito. A visão de Paulo da igreja era a congregação em que o Messias, o Cristo ressuscitado, se manifesta no meio da habitação do Espírito. Ou seja, uma congregação, um ajuntamento de pessoas coordenado pelo cabeça que vive em espírito no meio dessas pessoas. Então ele viu uma desconexão com o céu naquele grupo e falou assim: tem alguma coisa equivocada aqui. Essas pessoas têm boas intenções, elas têm zelo, mas elas não têm entendimento. Elas estão fazendo o que querem. Por que Paulo tinha essa noção? Além do fato de que ele encontrou com Jesus ressuscitado no caminho, que ele teve revelações inefáveis no deserto da Arábia. Foi mais do que isso. Quem foi o pai na fé de Paulo? Paulo foi salvo por Jesus. Sim, com certeza. Todos nós. Mas havia uma imagem que com certeza ficou imprimida na mente dele. Tem um sermão na Bíblia que é extraordinário. E eu te aconselharia a você ler, reler, orar, meditar, ler, engolir, degustar, ruminar nele muitas vezes, porque se você entender Atos 7, você entende a Bíblia inteira. O cara resumiu em um sermão tudo, fala assim,
Por isso que morreu ali. Ele falou, não, está cumprida a tua missão, pode vir. Atos 7, Estevão. Você conhece a história de Estevão? Estevão era um diácono, um servo. Um homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo, em primeiro lugar, né? Cheio do Espírito Santo, porque essa era a primeira noção para se escolher uma pessoa para qualquer tarefa importante da igreja naquela época. Que a pessoa fosse cheia do Espírito Santo. Aí o segundo ponto, que ela tivesse também uma boa reputação, para não manchar a reputação da igreja, que naquela época estava limpíssima. Então, algo também muito fundamental, ele tinha que ter sabedoria para aquela área, ele tinha que ter um conhecimento prático, uma forma de lidar com aquela situação com classe. Os 3 pré-requisitos. Estevão foi um desses homens escolhidos pela congregação, no meio de uma assembleia, no Espírito. E Estevão fez muito bem o seu trabalho, só que a Bíblia não fala dele fazendo o trabalho dele não, fala dele fazendo outra coisa. Engraçado, né? Você vê que no capítulo 6 fala assim, ele foi escolhido para servir as mesas e tal, ajudar na distribuição de alimento para a comunidade carente no meio de Israel, órfãos, viúvas, necessitados. Só que a Bíblia não fala dele fazendo isso, fala dele pregando o Evangelho. E fala que ele pregava o Evangelho com sinais e com prodígios, e com muita autoridade. Como o Evangelho precisa ser pregado. Então, ele começa a gerar um desconforto, levanta uma falta de testemunhas, levam ele para o Sinédrio, para aquele tribunal que a gente já falou sobre ele, para poder fazer uma sabatinada no cara. E lá vai ele. Então acusam que ele tinha falado com isso contra Deus, que ele tinha falado contra o lugar santo, o templo. Eu acho que foi nessa hora que Estevão pegou, tá para mim. Não, eu falei contra o quê? Tá. Contra a religião, contra o lugar santo. Beleza. Vamos conversar sobre um lugar santo, então. Vamos conversar sobre o templo do Senhor. Vamos conversar. E ele começa a fazer toda uma exposição extraordinária, que é óbvio que eu não vou ficar falando dela, senão nós vamos acabar amanhã de manhã. Eu quero só que os irmãos estejam comigo no versículo 44. Atos 7, 44. Detalhe importante, essa pregação ou esse testemunho de Estevão foi dado no Sinédrio, e havia um jovem que compunha aquele Sinédrio, o nome dele era Paulo. Esse cara estava lá, esse camarada ele estava lá, ele presenciou tudo, e ele ouviu esse testemunho, provavelmente naquela época com um ódio incrível no coração, mas eu duvido que ele esqueceu dessa palavra. E ele fala a partir do versículo 44, o tabernáculo do testemunho, falando da habitação do Senhor, porque a principal acusação deles é que ele estava falando contra o templo dos judeus, que eles consideravam ali a habitação do Senhor na terra. Ele falou assim, tudo bem, o Senhor, ele estava habitando em uma tenda no deserto, entre nossos pais, como determinara aquele que disse a Moisés, que o fizesse segundo o modelo que tinha visto no céu. Olha, primeira dica que ele já deu, tinha um modelo no céu, ele estava executando uma coisa na terra, mas que eles estavam copiando algo que ele tinha visto no céu, o qual também nossos pais, com Josué, tendo recebido, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou na presença deles, até os dias de Davi. Demais ele ter falado sobre isso, porque até os dias de Davi, se a tenda continuou, se depois dali veio Salomão e construiu o templo, por que até os dias de Davi? Davi morreu, a tenda ainda estava lá, porque nos dias de Davi havia 2 tendas, essa tenda, tabernáculo do deserto, que era um projeto que tinha sido feito de acordo com um modelo que Deus tinha dado no céu, que o pessoal ainda não estava entendendo o que ela significava, e tinha uma outra tenda que Davi tinha construído,
que não nasceu de um modelo que ele viu no céu, e nem de algo que estava escrito na lei do Senhor, nasceu do coração que Davi tinha, um coração segundo o coração de Deus. Um ambiente simples, que só comportava a Arca da Aliança no centro, e tinha músicos em volta. E eles ficavam ao redor daquela arca 24 horas por dia, 7 dias por semana, todas as semanas e meses do ano, enquanto durou o reino de Davi, profetizando diante da arca, adorando, intercedendo, proclamando a glória do Senhor, no alto do monte em Jerusalém, para toda a cidade ouvir. E aquela era a forma de governo de Davi. Aí ele achou graça diante, versículo 46, ele achou graça diante de Deus, Davi, ele suplicou, Davi pediu a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó, mas foi Salomão que lhe edificou a casa. Agora preste muita atenção no que ele fala a partir daí. Entretanto, não habita o Altíssimo em casa feita por mãos humanas, como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas as coisas? Homens de dura cerviz, teimosos e incircuncisos de coração, convertido por fora, mas sem conversão por dentro, e de ouvidos, vós sempre resistis a quem? Ao Espírito Santo. Guarde isso. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Depois que Estevão termina esse discurso, a gente sabe o que acontece. Aquele povo se ira imensamente contra ele. Estevão tem uma visão do céu aberto, o Filho do Homem de pé do lado do trono, a face dele parecia de anjo. Eles tiram as vestes daquele homem, jogam aos pés do jovem Paulo, que diz, e a Bíblia fala que ele consentia com a morte, o que dá a entender que ele era um dos mandantes daquilo ali, se não o grande mandante de tudo. E aqueles homens arrastaram Estevão até o lugar das execuções e apedrejaram ele e mataram ele. Esse homem derramou a sua vida. Paulo tinha acabado de matar o seu primeiro cristão. E aquelas palavras ficaram no seu ouvido. Sim, essa foi a primeira vez que Paulo ouviu o Evangelho. Ele ouviu da boca de Estevão. Ele não aceitou na hora, ele estava duro de coração, mas um dia o Senhor quebrou o seu coração, na estrada da Síria, e ele teve um encontro com Cristo ressuscitado, e isso mudou. E você tem alguma dúvida de que naquele momento, ele lembrou das palavras que ele ouviu, daquele homem que ele tinha mandado matar? Talvez todo o seu conhecimento bíblico, todo o seu conhecimento das escrituras, tudo que ele tinha recebido por tradição oral e escrita dos fariseus, fosse questionado naquele momento. Todo o conceito dele do que é certo, do que é errado, do que é sagrado, do que não é sagrado, fosse modificado naquele momento. E ele começou a entender o que o Espírito Santo estava tentando trazer à igreja, ou tentando trazer a Israel. E Israel estava dura para receber o que o Espírito Santo queria trazer para Israel. Que Deus quer habitar no meio do seu povo, não numa casa, não num prédio. Ele quer habitar em nós. E ele fala: vocês são duros de coração, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Não é uma tenda, não é um templo, não é igreja, não é um prédio construído por mãos de homens. Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Ele só habita no templo construído por suas próprias mãos. Eu e você. E o propósito dele do povo de Israel, o ajuntamento no deserto, o testemunho estava lá, a tenda estava lá, e ele estava falando: vocês não perceberam no deserto, Deus estava no meio da congregação. Mas se você lembra a história, tanto foi a resistência do povo, que no final, a tenda ficou fora do arraial. Deus tinha sido expulso do meio do seu povo. Quando o povo pede um rei, na época de Samuel fica lá chateado, #chateado, no lugar de Deus.
pensando assim, nossa, rejeitaram Deus, o que Deus vai pensar agora? Eu falei, Samuel, você não sabe de nada, inocente. Já me rejeitaram há muito tempo. Faz tempo que me rejeitaram. Eu fui rejeitado no deserto. Esse povo não quer que eu habite neles. Eles querem uma religião, eles querem alguma coisa para cultuar, eles não querem que eu habite neles, eles resistem o meu espírito. Eles não querem o meu espírito no meio deles, eles querem um lugar santo para eles irem uma vez por semana, eles querem um ídolo para cultuar de vez em quando, num lugar sagrado, onde eles podem ir, cultuá-lo, e depois voltar para suas vidas, de segunda a sexta, e fazer suas próprias vontades. Eles não querem o meu espírito dentro deles, eu criei eles, para o meu espírito habitar neles. Quando eu construí eles com as minhas próprias mãos no Éden, eu soprei o meu espírito dentro deles, eu estava consagrando eles, meu templo nessa terra. O Éden era o meu jardim, era o meu lugar de delícias, era a minha habitação. Esse povo sempre resiste ao Espírito Santo. Qual era o erro dos fariseus naquela época? Eles não entendiam qual era a habitação do Senhor. Estevão esfregou na cara deles, vocês não sabem qual é a habitação do Senhor. Ele mesmo falou que isso aqui é pedra sobre pedra e não vai sobrar nada. Como de fato não sobrou, vai lá para Israel hoje, tem uma parede lá, só. E uma mesquita no lugar. Mudou do judaísmo para islamismo, mas está tudo a mesma coisa. Um lugar sagrado, um templo sagrado, um lugar sagrado, um templo sagrado, e vós que sois sagrados, e o lugar da minha habitação, e o meu reino, e eu governando sobre os homens, e a minha casa de oração. O entendimento de Paulo sobre a igreja era diferente. Por isso ele se chocou com a reunião daqueles irmãos. Ele falou assim, isso aqui não é habitação de Deus, isso aqui não é uma casa de oração. Que lugar é esse? Essas pessoas não tiveram transformação de mente. O que essas pessoas estão procurando quando se reúnem? Não é isso, não foi isso que eu aprendi. Não foi isso que eu aprendi com o Espírito do Senhor. Não é isso que eu tenho ensinado às igrejas da Ásia, da Turquia. Não é isso que eu tenho ensinado. Não é. 12 homens unidos sem propósito. Não tem testemunho de Cristo, não tem espírito da profecia aqui dentro. Não, está tudo errado. Que batismo que vocês foram batizados? Que religião é essa? Eu não conheço aqui não. Não é assim que eu vi no Senhor. Eu conheço um Senhor que é Espírito, e Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E a pergunta que tem ecoado no meu espírito é, será que a nossa geração conhece de fato Jesus? Será que Jesus é real para eu e para você? Ou é só um personagem de um livro? Ainda que você chame esse livro de livro sagrado, mas continua sendo um personagem de um livro. Um personagem da história. Um homem bom, inspirador. E nada mais. Paulo não conheceu o homem bom e inspirador. Paulo conheceu Cristo ressuscitado. O que Paulo conheceu foi a promessa do Espírito Santo. Ele falou assim, uau, Ele está entre nós. Uau, Ele vive. Uau, Ele é poderoso. E aí você começa a entender as apresentações de Paulo em todas as suas cartas sobre Jesus, e como ele falava de forma maravilhosa sobre o Senhor, sobre a sua excelência, sobre a sua soberania, sobre o seu domínio sobre todos os homens. A noção que ele tinha do que é a igreja me perturba, tirou a minha paz nesses dias, e colocou no meu coração uma urgência de comunicar a casa com os irmãos essa noite, de relembrarmos o que é a igreja, de relembrarmos de que espírito somos, de relembrarmos que o Senhor Jesus, Ele é real, é invisível, mas é real. Ele está entre nós em espírito, exatamente como andou em carne há 2000 anos atrás, exatamente o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Ele ainda salva, Ele ainda cura, Ele ainda opera milagres, Ele ainda fala, Ele ainda quer ser ouvido, Ele ainda quer ter relacionamento com as pessoas. Não, sem métodos, sem parafernálias humanas, sem liturgias religiosas, sem formas de se pensar humanas, sem entraves para ter relacionamento com Ele. Ele é uma pessoa real.
que não precisa de mediador. Eu tenho medo de um certo neopaganismo, vamos dizer assim, porque essa é a onda, né? Na Europa está indo demais, né? O Oriente avançando, o neopaganismo tomando conta, e está tomando conta de muita gente. Eu lembro quando eu era criança, o medo que os pastores tinham era a tal da nova era. Já observou que não se fala mais de nova era? Você tem alguma pista do porquê que não se fala mais de nova era? Porque já está velha, né? O que temia que acontecesse, já aconteceu faz tempo, agora ninguém mais fala. Por quê? Porque a religiosidade ficou mística e vazia, ficou abstrata e não é mais palpável, não é mais real. Deus é uma pessoa que você se comunica assim, sei lá, sem se comunicar. É um panteísmo, Deus está em tudo, só não está nele mesmo. Ele só não é uma pessoa, Deus é tudo, só não é uma pessoa. Com quem você pode conversar, com quem você pode se relacionar, a quem você deve obedecer, que fala contigo, que se move por meio de você. E nós precisamos resgatar essa noção, porque essa noção foi escandalizadora, sei lá se é essa a palavra, para Paulo, quando ele chegou naquela congregação em que ele não notou a fluência do Espírito, a fluência dos dons, a fluência das pessoas. Qual que era o pensamento de Paulo sobre a igreja? Meu Deus, agora é a hora. Qual era o pensamento de Paulo sobre a igreja? 1 Coríntios 3, vamos passar uns textos rápidos. Coríntios 3, 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, qual é Jesus Cristo. A sua natureza espiritual, a sua natureza real. Quando Paulo fala sobre Jesus Cristo, ele estava falando sobre o fato de Jesus ser o Messias, de ser o Rei, de ser o Senhor. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará obra de cada um para o dia, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Vai para o versículo 16. Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. O santuário de Deus é a igreja. A igreja não é o prédio, a igreja é o ajuntamento das pessoas, ajuntamento dos remidos pelo sangue do Cordeiro. É um ajuntamento de pessoas cujo Cristo é o centro, como a tenda de Davi. A arca no centro, as pessoas em volta, olhando para o centro, adorando aquele que está no centro, intercedendo, clamando os clamores que estão no coração dele. Uma movimentação em que a igreja se movimenta por meio de Cristo no centro. Esse é o santuário de Deus, é o lugar onde Deus habita, onde estiver 2 ou 3 de vós reunidos em meu nome. Isso não é um discurso de pregador chateado, que vai pregar numa igreja, achava que ia ter mais gente, descobre que tem menos gente, aí fala, mas amém, porque onde estiver 2 ou 3, ele estaria. Isso não é consolo para a congregação de poucas pessoas, isso é uma realidade espiritual poderosa. 2 ou 3 pessoas na Bíblia é testemunho. É número de testemunho. Está falando, se tiver 2 ou 3 pessoas, existe um testemunho real de que Deus está neste lugar. Isso é igreja. Menos do que isso não é igreja. Uma pessoa sozinha não é igreja. Sai dessa vibe, eu sou igreja, não existe isso. Sabe onde é que nasceu esse espírito do eu sou igreja? Lá em Gadara. Foi a primeira vez que um homem falou que era uma legião. Qual é o teu nome? Eu sou uma legião. Eu falei assim, o que você é? Eu sou a igreja. Não, você não é igreja. Igreja é um ajuntamento de pessoas. Como é que você pode ser mais de uma pessoa?
Não existe igreja sozinha, uma pessoa sozinha é um membro morto. Deus nos fez para caminhar em comunidade. 2 ou 3 de nós representam o testemunho de que Ele está no lugar. 2 ou 3 e Ele no centro, tudo que vocês fizerem em meu nome. Aí nós recebemos uma procuração para poder fazer as coisas em nome dEle. Isso é igreja, isso é o meu santuário, ele dizia. O santuário do Espírito, essa é a habitação do Espírito. Então, se nós movemos a nossa mente para essa consciência, toda vez que nós juntamos 2 ou 3 de nós pensamos, uau, há uma convergência espiritual nesse momento. 2 ou 3 de nós configura a igreja. É uma assembleia legítima. 2 ou 3 de nós é uma casa de oração. 2 ou 3 de nós é um lugar onde Deus habita. Aí nós perdemos a noção de fazer encontros voltados para as nossas necessidades e começamos a fazer encontros voltados para Cristo no centro. Um lugar onde Ele é adorado, porque isso é o santuário dEle. Não é o auditório dos homens, é o santuário de Deus. Não se trata de uma palestra, se trata de um encontro com Deus vivo. Se trata de um testemunho. Se trata de nos juntarmos para poder manifestar na terra aquilo que há nos céus. A morada de Deus entre os homens. Paulo sentiu falta daquilo, porque ele entendia que 2 ou 3 pessoas, e tinha 12 naquele lugar, e falou, não é possível que o Espírito não está nesse lugar, não é possível que esse povo não sabe funcionar com ele, que realidade eles estão vivendo, como que o Evangelho foi pregado a essas pessoas, como que o Evangelho foi pregado a mim, como que o Evangelho foi pregado a você, quem é Cristo, onde Ele está, quem é a igreja? Isso é só o começo, por quê? Porque Paulo tinha uma noção do que tinha acontecido em Atos. Vamos lá rapidamente, nós vamos rápido. Atos 1. O Senhor passa tempo falando com eles sobre o reino. Então o Senhor começa a mostrar para eles como que o reino aconteceria. Ele falou assim, vocês vão terminar isso aqui, eu vou subir aos céus, vocês vão voltar para Jerusalém, e vocês vão aguardar a promessa, porque sem o Espírito Santo não é igreja, sem o governo do alto não é igreja. Se eu não estiver no meio de você em pessoa, vocês podem ser um grupo, uma sociedade, uma assembleia, uma associação de pessoas com boas intenções, associação de moradores evangélicos da face da terra, mas igreja não é. Igreja é a habitação do Deus vivo. Igreja é quando nós nos juntamos para orar. Igreja é quando nós nos juntamos para colocar no centro. Igreja é quando nós nos juntamos para o governo. É quando nós nos ajuntamos para a manifestação do reino dos céus. Então eles falam, vocês voltam para esse lugar. Imediatamente eles descem e eles voltam. No capítulo 1, no versículo 14, diz que todos estes perseveravam unânimes, com uma só alma, em oração. Diga, em oração. Com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Imediatamente eles entenderam o que eles tinham que fazer. A Bíblia fala que o Senhor Jesus, Ele ressuscitou no dia depois da Páscoa. Correto? Ele morreu na sexta-feira, Ele ressuscitou na manhã, que seria o domingo. E a Bíblia fala que Ele passou ao longo de 40 dias, fazendo aparições rápidas nos lugares onde Ele estava falando a respeito do reino. Se você é bom de contas, você sabe. Se você conhece um pouquinho sobre as festas bíblicas, você sabe o que acontece 50 dias depois da Páscoa. 50 dias depois da Páscoa você tem Pentecostes. Ele ressuscitou, ele passou 40 dias aparecendo entre eles, depois ele subiu aos céus. Esses homens desceram, foram até o cenáculo, acharam um cenáculo, uma espécie de um sobrado, um salão que as casas lá em Israel têm por cima das casas, e ficaram ali perseverando unânimes em oração por cerca de 10 dias. Foi uma reunião de oração básica de 10 dias de duração.
Por isso que precisa de perseverança, porque fazer reunião de oração de 1 hora, de 2 horas, não precisa de perseverança. Perseverança é a capacidade de você fazer a mesma coisa por muito tempo, um período prolongado. Né? Dependendo do resultado, você se mantém fazendo aquilo, por um bom período de tempo. Cansa, mas continua. E não para, ora sem cessar. Tem gente que acha que quando Paulo diz assim, orar sem cessar, ele falou assim, que você tem que ficar orando 24 horas por dia. Ninguém consegue. Você vai fazer o quê da vida? Virar monge. Nem assim você vai conseguir, uma hora você tem que dormir. Porque se Paulo ia dar um mandamento que ninguém pode obedecer. Não, ele falou que a oração não pode parar. Para qualquer coisa, mas não para a oração. Nós precisamos entender para que nos reunimos. E aí, resposta a esses 10 dias de reunião de oração, uma reunião de oração de 10 dias, no capítulo 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, não saiu ninguém dali, foi 10 dias de perseverança, todos estes que estavam em Pentecostes, estavam no mesmo lugar que eles estavam ali 10 dias atrás, e esses que perseveraram 10 dias, a Bíblia fala que então o Espírito Santo veio sobre ele. Se você conhece um pouco de história da igreja, você sabe que todos os avivamentos que aconteceram na história vieram em resposta a reuniões de oração prolongadas. Quando a igreja se reúne, sabendo quem é o cabeça, se ajunta em volta do Senhor, com o único objetivo de adorá-lo, de centralizá-lo. Não é uma reunião de petição, não é petição em causa própria, não é isso. É intercessão, é adoração, é estar diante da face do Senhor e profetizando. Todos os grandes movimentos do Espírito na história, ou seja, como eu falei no início, não se trata do Espírito Santo se sentir livre, se trata de nós nos liberarmos. Se trata de nós aprendermos que nós fomos salvos para sair debaixo de uma influência deste mundo e entrarmos debaixo da influência do céu. Você foi liberto deste mundo para a liberdade dos filhos. Quando Moisés falou para Faraó assim, que é o exemplo, que é um grande sombra da nossa salvação, ele falou assim: deixa o meu povo sair para celebrar uma festa no deserto. Em algumas versões está, deixa o meu povo sair para me adorar no deserto. Tem muita gente que acha que o Senhor libertou o povo do Egito para poder levar para a terra prometida. Não, Deus libertou o povo do Egito para celebrar uma festa no deserto. Deus nos tirou do império das trevas para nos conduzir a um lugar em que nós nos reunimos em torno dele e nos tornamos igreja. Um lugar onde Deus está no centro, onde Ele habita, onde o seu testemunho se manifesta, onde o mundo pode ouvir falar, ser proclamado os seus grandes feitos. Onde todas as nações é anunciada a sua glória, entre todos os povos a sua maravilha, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Eles foram salvos para isso, e o motivo pelo qual morreram no deserto é porque não entenderam isso. Estava todo mundo de olho na terra que manava leite e mel, e morreram no deserto, porque acharam que o deserto era um lugar de desgraça. O deserto é um lugar de graça. O deserto é um exemplo da expiação do Messias. As pessoas foram libertas de um poder satânico, elas receberam cura. A Bíblia fala que não havia doentes no meio da congregação, nenhum deles. As suas roupas não se envelheciam, não se desgastavam, seu calçado não desgastava. A comida caía do céu. Como é que deserto é lugar de prova, irmão? Deserto é lugar de prova para quem quer viver no Egito. Para quem tem saudade de cebola, aí é prova. Para quem não está nem aí para o Sinai, quer pular e chegar na terra prometida, porque só quer chegar lá e prostrar diante de Baal, e adorar Mamon, e adorar os prazeres da terra, como fez Israel. Porque quem está de olho no monte do Senhor, quem quer, como Davi falava, quem habitará no monte do Senhor, quem há de morar em sua presença, essa pessoa é limpa de mãos, pura de coração, e não entrega sua alma à vaidade.
ela vem de mãos vazias, ela não está com segundas intenções, ela não tem causas ocultas do seu espírito, ela não se apresenta diante do Senhor com interesses pessoais, ela se apresenta do Senhor por amor, ela quer estar e permanecer na sua presença. Ela chega de mão vazia, mas não sai de mão vazias. Ela sai cheia da bênção do Senhor. Só que a bênção do Senhor, a bênção do Senhor não é para você. Nosso chamado não é para ser abençoado, é para ser uma bênção. Nós somos chamados para ser abençoadores. Então quem somos nós? Os que são libertos do império das trevas, para nos aproximar do monte do Senhor e adorá-lo, com mãos vazias, com o coração puro, para receber a bênção do Deus de Jacó, e levar entre as nações, porque nele seriam benditas todas as nações da terra, para que as nações sejam prósperas, para que haja paz entre os povos, para que haja paz na cidade, para que o clamor dos que sofrem seja ouvido. É esse o lugar que o Senhor quer nos colocar, é para isso que Ele nos libertou, sabe? Só que eu creio que é um desafio gigante para a igreja hoje, que é como falar de um Deus bom se nós mesmos às vezes não temos muita consciência de sua bondade, se nós condicionamos a sua bondade. Quantos de nós nunca experimentaram o toque do Espírito Santo? Quantos de nós não sabem o que é a comunhão dele? Quantos de nós não sabem o que é caminhar em sua presença? Quantos de nós não conhecem esse banquete espiritual do Espírito? O máximo que fazemos é um tira-gosto em alguns cultos durante a semana. Quantos de nós não sabemos o que é sentar à sua mesa, estar aos seus pés? Como levar ao mundo, como servir o mundo, se nós mesmos duvidamos? A tentação de Jesus começou com essa pergunta do diabo: se tu és o Filho de Deus, transforma pedras em pães. O que o Senhor estava dizendo? Eu falei assim: eu quero saber se esse cara sabe, o que o diabo estava dizendo? Eu quero saber se esse cara sabe se é filho, ou se ele tem uma mentalidade de servo. Porque se ele tem uma mentalidade de servo, ele vai usar o poder que ele tem, para poder transformar pedras em pães, para poder matar a fome dele, e obedecer o diabo. Agora, se ele sabe que ele é filho, e o Senhor falou assim: não, nem só de pão viverá um homem. Você não sabe do que o homem é feito, você não sabe do que o homem vive, você não sabe qual é a vida do homem. A vida do homem é o Espírito. Estou alimentado, acabei de sair de um banquete de 40 dias no deserto, sem distrações, só eu e o Senhor, livre da influência do mundo, diante da face dele. Não, nem só de pão viverá um homem, mas de tudo que procede da boca de Deus. Feche seus olhos onde você está. Fique de pé comigo. Mantenha seus olhos fechados. Eu creio que o Senhor, Ele quer manifestar a sua bondade hoje à noite. Ele quer mudar corações e mentes. Ele quer transmitir às pessoas o que é estar onde Ele está. Ele quer ser amado. Sabe, um dia Jesus chegou diante do túmulo de um amigo dele, um amigo íntimo. Tinha morrido de doença. Lázaro. E quando as irmãs dele vieram questionar por que Jesus não chegou antes para poder curar a enfermidade dele, o Senhor nos deu uma chave muito poderosa sobre curas e milagres. Ele disse assim: eu sou a ressurreição e a vida.
quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todos conhecem a história de Eutico. Um monte de gente gosta de fazer piada com a história do Eutico. O Eutico é aquele jovem, ninguém conhece Eutico. Só sabe que ele caiu de um prédio e morreu. Mas talvez o Eutico fosse como você que está aqui essa noite, chegou cansado. Mas com fome de Deus. A Bíblia fala que Paulo se prolongou na sua pregação, chegou até muito tarde, aquele jovem não aguentou de cansado, e dormiu, ele estava sentado, escorado na janela, ele dormiu e caiu de lá de cima. Eu já vi muitas pregações sobre Eúticos, mas hoje quando eu estava meditando sobre isso, o Senhor me fez lembrar de Lázaro, e do que ele falou sobre Lázaro. Ele falou: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Havia fome no coração daquele jovem. O segredo é fome, é fé, é uma confiança completa no Senhor. Se você se aproxima diante dEle com essa confiança, com fé, com convicção. Quantas vezes o Senhor curou os enfermos e Ele sempre dizia, na maioria das vezes Ele dizia: a tua fé te salvou, foi a tua fé que te curou, foi a tua fé que te libertou. Ele não estava sendo bonzinho, trabalhando na autoestima do rapaz, não, Ele estava falando uma realidade espiritual. Uma vez Ele chegou numa cidade em que as pessoas não tinham muita fé, e por causa a Bíblia fala, por causa da incredulidade. E diga de passagem, essa cidade era Nazaré, a cidade em que ele cresceu, ou seja, tinha um monte de Tiagos lá, um monte de pessoas que conheciam, estava tão familiarizado com o Jesus humano, que tinha dificuldade de encarar a sua realidade espiritual. E para mim a igreja hoje, é na melhor das hipóteses Nazaré. Uma igreja tão familiarizada com o Jesus humano, que não conhece mais o seu poder. Não tem mais fome disso, não tem mais fé, não tem mais uma expectativa de um Deus que é Espírito se manifestando, não tem mais. Nós gostamos do Jesus humano, nós gostamos do Jesus que ensina princípios, nós gostamos do Jesus que nos faz uma pessoa melhor, mas por que não experimentá-lo em seu trono de glória? Por que não experimentar do seu Espírito? Por que não beber do seu Espírito? Por que não ser cheio dele? Por que não? Por que não ter fé? Por que não ter zelo? Por que não buscar com zelo os dons espirituais? Por que não buscar a Ele de dia, de noite, de madrugada? Por que não? Por que não? Porque nós não gostamos de nos reunir para orar, a gente gosta de reunir para ouvir boas palavras, mas nos reunir para orar a gente não gosta. Só que todas as vezes que o Espírito Santo fez grandes obras na terra, Ele fez em resposta a reuniões prolongadas de oração. Desde o primeiro dia foi assim, e nunca mudou. Onde há fome, Deus opera, onde não há fome, Deus para de operar. E a teologia entra dando desculpa, porque é sempre assim. A gente quer ser empírico, tipo assim, se Deus operava, Deus queria, se Deus não opera, Deus não quer mais. Para com isso, vamos para a palavra. Se Deus operava é porque tinha quem cria, se Deus não opera mais é porque não tem mais quem creia, não há mais expectativa, não há mais fé, não há mais fome. Estamos secularizados, estamos com uma fé moderna e secularizada, e nos alimentamos dia e noite pela internet de mais e mais discursos de teólogos mortos, pessoas cheias de razão humana e vazias de poder do Espírito Santo, pessoas que Paulo desprezaria. Como ele mesmo disse a respeito dos apóstolos da sua época, ele falou assim: esses conhecem suas palavras, mas eu quero conhecer o seu poder. As palavras deles são boas, eu quero conhecer o seu poder. Vamos lá, igreja, vamos lá, igreja. Amém, vamos lá, comece a buscar o Senhor, vamos orar, vamos clamar por Ele, vamos lá,
Não vamos ser como aquela igreja em Éfeso. Não vamos ser como aquela reunião de 12 homens em Éfeso. Vamos ser igreja do Senhor. Vamos ser igreja do Senhor. Vamos ser casa de oração. Ele disse: a minha casa será chamada casa de oração. Para todos. Não é por todos, é para todos. Ou seja, não existe ministério de oração. Existem pessoas que se dedicam a isso e pessoas que não se dedicam a isso. A casa de oração é para todos. Vamos lá. Casa de oração não é um ministério. Casa de oração é ministério de Jesus, é igreja. Somos eu e somos você. É onde é 2 ou 3 de nós. Essa é a nossa identidade. Nós precisamos nos manifestar. O mundo precisa ver a manifestação dos filhos de Deus em glória. Em glória. Em glória. Eles não vão se converter vendo apenas as nossas boas obras. Eles vão se converter vendo a glória de Deus. Humanistas realizam boas obras. Ateístas realizam boas obras. Mas somente o Espírito de Jesus é capaz de salvar, de curar, de libertar, de restaurar completamente o homem, de mudar o homem por dentro. Somente Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores. Somente Jesus. Nenhum outro, nenhum outro. Junto às correntes de águas vivas, pois eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de águas vivas. Eu quero estar inabalável, ter raízes fortes em ti. Estar firme, inabalável em ti. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Estar firme, inabalável em ti. Eu quero ser fiel, eu quero ser fiel, eu quero ser fiel, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, eu quero ser fiel, eu quero ser fiel, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, eu quero ser fiel, eu quero ser fiel, fiel até o fim. O que Paulo pensava da igreja? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Que fazeis, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro língua e ainda outra interpretação. Tudo seja feito, tudo seja feito, tudo seja feito para que haja edificação. Efésios capítulo 5. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito falando entre vós. Enchei-vos do Espírito falando entre vós, com salmos, hinos,
louvando ao Senhor de coração, com cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo, nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Colossenses capítulo 3, versículo 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Deixa eu te dizer uma coisa: depois da reunião de 10 dias antes do Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam na casa, e todos oravam em línguas e profetizavam. Depois você vai ver isso acontecendo de novo, lá em Atos 19, no texto que nós lemos. Quando eles ouviram essas palavras, eles tendo ouvido isso, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. A Bíblia fala em Romanos 19 e em Apocalipse 19 que o espírito da profecia é o testemunho do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 1, Paulo louva a igreja de Corinto. Por quê? Porque não faltava nenhum dom espiritual na igreja, e por isso havia testemunho do Senhor na terra. Sabe o que Paulo entendia da igreja? Sabe qual foi a indignação dele naquela reunião? É porque para ele não há pessoas que pregam e pessoas que assistem. Não existe pessoas que têm chamado de aceitar no banco e dar o dízimo. Não existem pessoas que são chamadas para assistir outras trabalhando. E todos são chamados, todos precisam fluir no Espírito, todos precisam fluir nos dons espirituais. Eles falavam: estão todos fazendo isso, estão todos fazendo aquilo, estão todos fazendo aquele outro. Então procurem com zelo os melhores dons, procurem com zelo os dons espirituais. A igreja precisa sair de uma condição de apatia, ser libertada de uma forma de pensar nessa terra. Se você ouve essas palavras e você crê, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui na frente. E se você tem alguma enfermidade, saia do seu lugar e venha aqui na frente. E se você falar: eu entendi, eu quero ser batizado nessa realidade espiritual, eu entendi, eu quero um batismo nessa realidade, eu quero entrar nessa realidade, saia do seu lugar e venha aqui na frente. Meu coração tem sido tomado nos últimos anos pela mesma indignação de Paulo, de que não pode, é um absurdo que a igreja não profetize, é um absurdo que a igreja não flua nos dons espirituais, é um absurdo que nós não sejamos uma igreja evangelística, é um absurdo que nós não sejamos uma igreja que ora, é um absurdo que as nossas reuniões de oração sejam tão poucas, que as pessoas fiquem inventando desculpa para não se reunir para orar, se a propósito da reunião da igreja é uma reunião de oração. É um absurdo se a gente não entrar nessa realidade espiritual. Em que batismo fomos batizados? Paulo dizia: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Vamos lá, são só esses. Por favor, eu quero convidar você que tem fé, apenas você que tem fé, porque essas coisas só funcionam com fé. Com fé até o morto ressuscita. Com fé enfermos são curados. Com fé pessoas recebem o Espírito Santo. Com fé pessoas profetizam. Com fé pessoas curam. Somente com fé. Sem fé não adianta. Vamos lá, você quer receber uma habilitação do alto para servir no ministério, para servir as pessoas. Estevão não tinha ministério da palavra. Estevão não tinha ministério da igreja. Estevão não era presbítero. Estevão não era pastor. Estevão era um homem comum que recebeu uma responsabilidade de cuidar de pessoas na sociedade. Era isso que era Estevão. Era isso que é Estevão. Era um homem de um cargo público qualquer. Mas o pré-requisito é que ele tinha que ser cheio do Espírito Santo. Fala assim: não, eu preciso do Espírito Santo para operar na minha área. Eu preciso do Espírito Santo. Todos precisamos do Espírito Santo. Os comerciantes precisam do Espírito Santo. Os empresários precisam do Espírito Santo. Os médicos precisam do Espírito Santo. Psicólogos, professores precisam, mais do que ninguém talvez, do Espírito Santo. Vamos lá, policiais precisam do Espírito Santo. Todos necessitam do Espírito Santo.
Pastores, por favor, imponham as mãos, me ajudem. Imponham as mãos, imponham as mãos. Imponham as mãos. Vocês imponham as mãos, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O princípio da imposição de mãos é uma coisa maravilhosa. Sabe por quê? Porque o Senhor não mandou a gente curar os enfermos. Ele não mandou a gente ressuscitar mortos. Ele não mandou a gente colocar o Espírito Santo dentro das pessoas. Ele mandou a gente fazer um gesto simples, colocar a mão nas pessoas. Você pode fazer isso? Tocar uma outra pessoa, um ser humano tocando no outro, é possível? É só o que nós precisamos. Toque. A Bíblia fala, se colocarem as mãos sobre os enfermos, serão curados. E Paulo colocando as mãos, eles foram cheios do Espírito Santo. Mas isso foi Paulo. Paulo tinha o que dentro dele? O Espírito do Senhor. O que você tem dentro de você? O Espírito de quem? Se é o Espírito do Senhor, é a mesma coisa. Nós somos seres humanos, de carne e osso. Não somos deuses. Nós somos pessoas, e o nosso chamado é tocar pessoas. Pessoas que tocam pessoas. Mas quando pessoas tocam pessoas cheias do Espírito Santo, o que acontece? Quando pessoas cheias do Espírito tocam pessoas, o que acontece? Essa é uma das doutrinas básicas do Senhor. Arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino dos batismos, imposição de mãos. É uma sequência, uma mudança de mentalidade com relação à natureza da vida, uma confiança no Senhor, e você mergulha. Batismo é uma imersão, é um mergulho. É viver uma nova realidade no Espírito, vida no Espírito, vida no Espírito. Sem vida no Espírito não há vida. Esse é o nosso chamado, vida no Espírito. Se tiver enfermos entre nós, serão curados. Você crê? Você crê? Não é o nosso poder, é só um toque. Só um toque. Só um toque. Agora deixa eu dizer uma coisa. O Espírito Santo vem sobre nós. É como uma chama que se acende. O propósito dessa chama é permanecer acesa. O que Paulo instruiu sobre isso? Está havendo salvação em nosso meio. Amém? Pessoas sendo livres de influências. 1 Tessalonicenses 5. Ele diz: regozijai-vos. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças. Não apagueis o Espírito.
Não desprezeis as profecias, antes julga todas elas e retende a que for boa e abstende da que for ruim. Ou seja, qual foi a instrução de Paulo para pessoas cheias do Espírito? Mantenha a chama acesa. Como? Regozijando-se sempre no Senhor. Louvor, alegria. O povo, depois de receber o Espírito Santo, estavam todos os dias no templo louvando ao Senhor de coração e contavam com a simpatia de todo o povo. Dia e dia, de casa em casa, perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir dos pães, na oração, louvando ao Senhor de coração. Regozijai-vos sempre. Ore sem cessar. A oração não pode parar. Você para a oração, você para a vida. É simples. Oração é respiração espiritual. Pare de orar, você para de respirar. A igreja que para de se reunir para orar está caminhando para a morte. Foi isso que aconteceu na Turquia. Foi isso que aconteceu em Éfeso. Eles perderam o seu primeiro amor. Pararam de praticar as coisas do início. Mas se você observar, eles continuaram fazendo todas as obras. Eles continuavam fazendo o trabalho da igreja. Eles eram exemplares em tudo. O que eles perderam? As obras iniciais. Qual é a obra inicial? É aquilo que você tem de mais alimentar na sua vida. Quando você é um bebê, você só pensa em uma coisa: mamar, mamar, mamar e mamar. Pedro dizia: desejai ardentemente o genuíno leite espiritual, por meio do qual você cresce para a salvação. Ou seja, se você parar de mamar, você para de crescer. Se você se você desaproxima do peito do Senhor, o El Shaddai, aquele que amamenta, você perde o seu primeiro amor. Você para, você começa a minguar. Vai para Éfeso e procura a igreja de Éfeso hoje lá. Não existe, nem cidade não tem mais. Vai ver o que é a Turquia hoje, um país quase 100% muçulmano. Deixa eu te dizer uma coisa, Brasil: pare de orar e vai ver o que acontece. Orem sem cessar, em tudo dai graças. A nossa oração não é lamúria, a nossa oração é de gratidão. Isso é uma casa de oração, é um lugar de alegria, não um lugar de lamento. Não é o muro das lamentações, é a casa de oração. E eu os alegrarei na minha casa de oração, diz o Senhor. Não apagueis o Espírito. Como? Não desprezando a profecia. Você tem que fluir no Espírito, querido. Você tem que fluir no Espírito. A igreja não pode desprezar isso. Nós não podemos desprezar isso. Nós não podemos desprezar os dons. Nós não podemos desprezar o Espírito da profecia, porque se nós desprezarmos isso, a chama vai apagar. Não despreze, não despreze, não despreze, mas também não engole tudo. Aqui o texto está mal dividido. Não despreze as profecias, julga todas as coisas e retende o que é bom e abstende de toda forma de mal. Isso é uma ordem só, é sobre profecia. Não despreze a profecia, julga todas, retende a que for boa e abstende da que for ruim. Uma igreja não morre se o espírito da profecia não se apagar, mas com critério, com entendimento, julgando tudo, retendo o que é bom, jogando fora o que é ruim, mas não desprezando os dons espirituais. A maior parte das pessoas que fluíam em dons espirituais no passado abandonaram por causa de experiências negativas. Deixa o Senhor te libertar dessa influência do seu passado. Você é chamado para a liberdade, não para se reduzir outra vez à escravidão. Para a liberdade, Cristo te libertou. Saia da influência das trevas. Flua, flua. Precisamos de uma igreja profética, precisamos de uma igreja evangelística, precisamos de uma igreja missionária, precisamos de uma igreja que ama, precisamos de uma igreja cheia de compaixão, movida de compaixão. Compaixão só se consegue em oração. A gente tira isso, é do coração de Deus. Isso não é ideia humana, isso não é ideia marxista. Marxismo não ensina compaixão. Marxismo ensina justiça social. Compaixão a gente recebe do coração de Deus. É em oração, é em adoração, é na sua presença. É na sua presença. Vamos lá, vamos lá. Eu quero que pessoas que estão enfermas agora, você que tem alguma enfermidade, os outros irmãos, por favor, abram um espaço aqui.
Você precisa experimentar a bondade do Senhor. Tem muitas pessoas que não experimentam a bondade do Senhor e por isso duvidam dela. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Pessoas enfermas, por favor, essa casa será chamada casa de oração para todos. Vamos lá. Vamos lá, vamos orar pelos enfermos. Se alguém tiver palavra de conhecimento, sabedoria, fica à vontade. Vamos lá. Mulheres com problema no útero, por favor. Mulheres com problema no útero, venham até aqui. Venham até aqui. O Senhor quer curar. Pessoas com problema no olho direito, por favor. Venham. Venham, olho direito. Você tem uma enfermidade no olho direito, venha cá. Torcicolo, venha cá, você está sentindo muita dor. Vamos lá, vamos lá. Torcicolo. Problema de audição, venha. Venha, venha. O Senhor quer curar. Ele morreu pelos nossos pecados, pelas nossas enfermidades. Uma dor no pulso direito. Você está com muita dor no pulso direito. Uma dificuldade de movimentação. É você? Alguém, por favor, vem aqui na frente. O Senhor está falando. Se é com você, você tem que correr. Tem que ter fé. Tem que ter fé. Se tiver fé, não funciona. Vamos lá. Fé é uma simples confiança. Pâncreas. Alguém tem alguma enfermidade no pâncreas? Por favor, vem aqui para frente. Vamos, pessoal, vamos impor as mãos. Pastores, por favor, imponham as mãos. Tem óleo aqui na frente, se você quiser, pastores. Tiago deu instrução para que a gente orasse, para que os presbíteros orassem, se houvesse enfermos entre nós. Que os presbíteros ungissem com óleo. E a oração da fé salvaria o enfermo. Sabe o que é interessante sobre isso? Quando o Tiago fala sobre isso, Tiago fala o seguinte: Elias era homem semelhante a nós, e orou, e parou de chover, e orou de novo, e voltou a chover. O ponto em questão é, não tem a ver se tem um pregador poderoso na noite, tem a ver se tem alguém disposto a orar, só isso. Elias era igual eu e você, só que ele orou, essa que é a diferença, a gente não ora. Então ore, ponham as mãos. Por favor, se você está impondo as mãos sobre os enfermos, eu não quero que você faça a oração da dúvida. Se Deus quiser, Ele quer, Ele é bom para todos. Eu quero que você use da autoridade que Deus te deu e ordene que a enfermidade vá embora, só isso. Diga que essa enfermidade é ilegal, isso aqui é morada de Deus, é santuário de Deus. Não pode haver enfermos em nosso meio, nós não podemos nos conformar com isso. Quem não recebeu oração, ninguém pôs as mãos sobre você ainda, enfermidade, por favor, levante a mão para eu identificar. Ali tem uma senhora ali. Coloca a mão aí, Du. Alguma coisa na cabeça, no cérebro, não sei, bactéria, alguma coisa, alguma enfermidade. Amém. Temos já um testemunho de fé aqui, vamos lá. O Senhor está curando, gente, vocês sabem disso, né? O Senhor está curando pessoas em nosso meio. Se você tem alguma dor perceptível, ou algum sintoma que seja perceptível, que você possa contestar e testar agora, teste em fé. Algum movimento que você não pode fazer, alguma dor persistente, constante, que não para, você fala assim, e se parou, por favor, você levanta a mão e testemunha, porque o testemunho é o espírito da profecia, ele libera o espírito da profecia, ele alimenta a fé. Amém? Curado? Sem dor? Amém, isso aí.
Paulo falou: não conformem-se com este mundo, não tomem a forma de pensar das pessoas deste mundo. Vamos lá, não podemos nos conformar com uma igreja fraca e sem sinais. Vamos lá, temos que fluir. Isso é chamado para todos nós. Fiel é que nos chama e Ele também o fará, é o que está escrito. Joelho direito. Alguém teve uma impressão de uma pessoa com uma enfermidade, com uma doença, uma dificuldade no joelho direito? Se é você, levanta a mão e vem aqui para frente. Não duvide. Joelho, mais uma vez, alguém falou sobre um joelho aqui. Oi? Você que está aí atrás, por favor, se você precisa ir embora, amém, Deus te abençoe. Vá com Deus, receba a graça do Senhor, caminhe com ela, vai viver a comunhão do Espírito no dia a dia. Agora, se você está desse jeito, tipo assim, eu que não quero sair desse lugar, então por favor, levante as suas mãos e adore ao Senhor, comece a adorá-lo. Adore a Ele, não fica só assistindo, só ouvindo. Adore ao Senhor, ore em línguas, você e Ele. Vamos lá, profetize, deixe o Espírito fluir nessa casa. O Espírito é livre, nós que não somos. Vamos lá, vamos desencarangar tudo atrofiado. Tem alguém que falou assim: eu preciso do Senhor. Eu entrei aqui, eu vim visitar, eu nunca entreguei minha vida para o Senhor. Eu quero me batizar, eu quero crer, eu quero fazer parte da igreja, eu quero entrar nessa realidade espiritual. Tem alguém nessa condição que permanece entre nós? Tem um eutico que sobrou aí pendurado na janela? Por favor, venha aqui para frente, levante a mão, procure a gente aqui. Fale assim, procure o pastor Gladson, procure o pastor Marlon, está ali em algum lugar, está por aqui, ali. Procure algum dos pastores, fala assim: eu preciso me unir a isso, eu preciso me unir à igreja, eu preciso me unir ao Senhor. Amém. Sou Gladys. Tem um jovem aqui querendo entregar a vida para o Senhor. Tem mais alguém? Vamos lá. Corra. Fé é uma simples confiança. É um passo pequeno. Só pular. Não pensa, pula. Alguém tem alguma enfermidade no estômago, ainda está aqui, uma enfermidade no estômago, por favor, vem aqui na frente, vem aqui perto de onde eu estou aqui, se é você. Adorado aqui, Senhor, Tu és adorado. Seja o centro de tudo, seja o centro de tudo.